passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, irmãos e irmãs, povo de Deus. Eu me chamo Anderson Donizete Basso, sou casado com a Elaine, nós pertencemos à paróquia São José, cidade de Estivagerbe, interior de São Paulo. Sou aspirante ao diaconado permanente nessa igreja particular de São João da Boa Vista, Escola Diaconal Dom Tomás Vaqueiro. Estou aqui hoje para conversar um pouco sobre o processo formativo dessa nossa escola diaconal, particularmente sobre as 5 dimensões, que são os capítulos, os pontos que norteiam todo esse processo formativo. Mas antes de começar a entrar nessas dimensões, eu queria citar com você aqui o documento Normas Fundamentais para a Formação do Diaconado Permanente. É um documento da Santa Sé, a Congregação para o Clero. No número 28, ele vai citando algumas coisas que ajudam a gente a entender como é que se dá esse processo. A primeira coisa citada ali é que o candidato ou o já ordenado diácono é protagonista da própria formação, ou seja, ele é a pessoa mais importante da sua própria formação. Ele é a pessoa que tem que ser a pessoa mais preocupada com a sua própria formação, porque isso eleva a condição de que ele é a pessoa interessada e que faz a sua formação acontecer. Ou seja, vira uma autoformação, vem a ser uma autoformação, um processo em que a pessoa vai buscando para si mesmo a formação, o crescimento. E vai citar também que, por causa disso, existe um processo onde nós vamos acabar valorizando ao máximo esse processo formativo. Venha de que fonte vier, de uma palestra, de um livro, acabamos por valorizar ao máximo esse processo. E aí nós criamos características e o objetivo principal, que é crescer nessa vocação, conformar essa vocação segundo o Espírito Santo. Assim nos ensina esse parágrafo 28. Então, a partir daí, nós vamos conversar, nós vamos entender que esse processo todo passa pelas 5 dimensões. Vamos ver a importância de cada uma delas. A primeira dimensão formativa é a dimensão intelectual. É claro, é óbvio, o diácono da igreja precisa saber, precisa conhecer, precisa ser instruído na doutrina da igreja, ser instruído em filosofia, em teologia, em outros assuntos que correspondem ao conhecimento, são áreas do conhecimento. Para que isso? Para que ele consiga chegar a um bom estágio de defesa da fé, de testemunho de vida e de orientação do povo de Deus. Todos esses conhecimentos vão ser aplicados na vida e na obra do diácono permanente, para que ele consiga ser para a igreja um fruto tenro, um fruto que tenha sabor, que tenha conteúdo. A segunda dimensão do processo de formação do diaconato permanente é a dimensão pastoral. Essa dimensão é a dimensão que configura, que dá forma mais direta à personalidade do diácono permanente. Até porque estar no meio do povo é uma particularidade da ação e da vida do diácono. Ter essa percepção é necessária e poder se engajar. É aqui que o diácono se engaja na sua diaconia, ou seja, no lugar onde ele vai trabalhar, onde seus dons e carismas realmente podem fazer florescer uma obra de caridade na graça de Deus. Aqui é o momento em que nós podemos ver e colher tudo o que acontece
tudo que se faz na formação e nas outras dimensões do diácono. Às vezes é necessário até mesmo um laboratório pastoral, um tempo para que se consiga definir com o diácono ou o candidato qual será a sua diaconia, para onde o Senhor o está chamando, para onde os seus dons e carismas o apontam, para onde é necessário um cuidado particular do povo de Deus. Amados, falaremos agora da dimensão espiritual. Aqui, o candidato ou já o diácono ordenado, sim, fará aquelas experiências de Deus, fará a vida de oração acontecer, vai vivenciar essas coisas. São as necessidades da alma, são as coisas do Espírito, não só porque é básico e necessário ao cristão, mas porque é extremamente necessário transmitir a graça, viver a graça, fazer experiências da graça. Aqui, o coração será configurado ao coração do Senhor como um dos objetivos, porque é preciso chegar a essa condição, é preciso unir-se ao Senhor, e só dá para fazer isso a partir de uma realidade espiritual. Veja, é preciso entender, por exemplo, o amor de Cristo servo, que é marca latente do diaconado permanente. É preciso entender que também vai se encontrar um amor da serva do Senhor, Maria Santíssima, que é uma linha de espiritualidade também, um conhecimento necessário, uma experiência necessária. É preciso também reconhecer e fazer experiência da fonte de onde nasce toda a espiritualidade diaconal, que é a Eucaristia, que é o partir do pão. A partir daí o diácono começa a entender sobre a sua realidade. Ele vai a partir da Eucaristia. A espiritualidade nasce ali, se fortalece ali e volta ali para vivenciar e ser. Acontece também dentro da espiritualidade a valorização necessária dos sacramentos, particularmente da penitência. E nós vamos vendo outras realidades, por exemplo, a palavra de Deus, que não é só letra, ela é espiritual. Ela é o próprio Deus em fala. E ali nós também vamos nos tornar ministros dela. Na dimensão espiritual também, nós vamos entender que nós precisamos rezar com a igreja, em nome da igreja e pela igreja. Particularmente, nós vamos experimentar muito disso na liturgia das horas e vamos entender que nós precisamos rezar sempre, até mesmo com disciplina. Não só quando nós temos vontade, às vezes pela disciplina vamos rezar. E também tem frutos espirituais ali, também tem uma espiritualidade, a Lectio Divina, os retiros espirituais, com tudo fazendo parte, alimentando experiências e realidades numa dimensão espiritual. Uma coisa particular na dimensão espiritual é o diretor espiritual. Todo candidato, todo aspirante ao diaconado permanente tem o seu diretor espiritual. É a pessoa que vai cuidar de ajudar a discernir as coisas do Espírito. Claro, vai avançar em outras áreas enquanto diretor. Porém, aquilo que está na dimensão espiritual é o particular, é o ponto de partida do trabalho daquele que vai orientar o candidato. E essa dimensão espiritual é aquela que vai permitir que nós não sejamos vazios de Deus. Muito pelo contrário, vivendo uma direção espiritual, uma dimensão espiritual, nós vamos estar caminhando para estar perto do Senhor, tanto em oração quanto em experiências.
Chegamos então à quarta dimensão, dimensão humana afetiva. Ela existe para que nós entendamos que, para ser completo, nós não podemos esquecer da nossa humanidade. Nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos, vivemos nessa vida. Trabalhamos, estudamos, corremos atrás, temos a família e temos tudo mais. Então, é necessário cuidar de tudo isso, porque não é só crescer na fé, temos que crescer como seres humanos, como inteiros para o Senhor. Precisamos cuidar de todas as áreas. Na área humana afetiva, nós vamos cuidar de ser ponte, de ser ligação uns com os outros, crescer nessa realidade de respeito e verdade humana. Crescer também nas condições que nos aproximam de Deus. Crescer no sorriso, no abraço, na verdade, na comunhão fraterna. E eu preciso entender que o nosso psique, a nossa inteligência faz parte de todo esse processo. Nossos sentimentos, nossas carências, nossos desejos, sonhos e toda a nossa realidade humana. Toda a nossa realidade humana. Até mesmo a família merece um cuidado especial, porque é o primeiro sacramento para a maioria daqueles que se candidatam ao diaconado permanente. Muitas vezes são já homens casados, de família constituída, ou seja, é um sacramento que veio antes da família e precisa de um olhar, de um cuidado especial. Amadurecer na área humana afetiva é uma necessidade básica e muito importante para que se possa ter uma pessoa inteira, capaz, consciente e viva. Chegamos, portanto, na nossa última dimensão. Dimensão comunitária. Aqui é a realidade em que se vive, ou seja, as várias formas de comunidade. Nós somos comunidade na família, somos comunidade na paróquia, somos comunidade na escola diaconal e, para aqueles que recebem o sacramento, são comunidade na vivência diaconal, são comunidade no clero, são comunidade também no trabalho e em tantas e tantas outras condições. Nessa realidade de vida comunitária é a realidade onde nós somos formados para que haja centralidade do amor. Ou seja, o amor é o centro, a caridade é o centro. Essa conformação nos põe à condição de até mesmo espelhar a verdade e a correção, o amor e a doação. É nessa realidade comunitária que nós exercemos o nosso ministério. É nessa realidade que vai se ser conformado a viver uma experiência que não está em mim, mas está no outro. Está na interatividade, está no contato, está em dar, está em receber. Na vida comunitária é onde nós encontramos, através de conversas, colóquios, até mesmo às vezes uma discussão ou uma avaliação mais profunda de algumas coisas, nós encontramos as realidades da vida. E em comunidade fazemos com que tudo, a partir do amor, possa ser esperança e vida para todos. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final desse pequeno resumo sobre as 5 dimensões no processo formativo do diácono permanente. Escola Diaconal Dom Tomás Vaqueiro, na Diocese de São João da Boa Vista. Quero particularmente agradecer a Deus por essa oportunidade e pela oportunidade de participar dessa escola junto com os meus irmãos, lá rumo, com a graça de Deus, a essa ordenação diaconal. Fiquemos todos com Deus, na misericórdia e na graça. Que Jesus e Maria possam nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Diocese em Evangelização.